Aline Camargo, psicanalista, psicopatia. Predadores vorazes de almas afetuosas. A psicopatia é o nome dado ao comportamento de um indivíduo com traço de personalidade que se caracteriza por hábitos antissociais, diminuição da capacidade de empatia e de mostrar remorso, baixo controle comportamental, baixas habilidades de escuta e interação social, muitas vezes seguidos de atitude de domínio excessivo, ou seja, um desejo de se sobressair, independentemente do impacto que possa causar nas outras pessoas. O psicopata, ele tem um raciocínio cognitivo perfeito. Ele sabe exatamente o que quer, aonde quer chegar e o que tem que fazer para chegar lá. Ele sabe quem que ele vai usar para alcançar os seus objetivos. Então, ele tem ótima saúde mental. Ele também tem senso do certo e do errado. O que ele não tem é empatia. Ele não tem amor por nada nem ninguém. Nem todo psicopata vai matar, vai cometer um crime. Ela está mais ligada à falta de afeto do indivíduo. O que diferencia uma pessoa normal, nos padrões normais, de um psicopata é a maneira que ela sente as coisas. Algumas pessoas podem ser mais legais que as outras, ter mais comoções que as outras, mas o psicopata ele não tem empatia por nada, nem mesmo pelo sofrimento das outras pessoas. A dor de outro ser humano não lhe causa comoção. E eles fingem que tem comoção, que eles sofrem, eles choram, mas é teatral. É para, na verdade, convencer alguém. Ele não tem remorso. O remorso não existe para ele. Qual que é o comportamento, né, de um psicopata? Então, a gente já viu que não tem nenhum nível de comoção. Ele não ama ninguém. Não tem amor por ninguém. Ele vai fazer qualquer coisa para conquistar o objetivo dele. Qualquer coisa. Se necessário causar dor às outras pessoas, ele vai por esse caminho. E é muito comum ver essas mentes psicopatas agindo em posições de respeito. Pais de famílias e multinacionais, líderes religiosos e outras posições altas. Ele é um indivíduo altamente perigoso. Porque quando ele é colocado em uma situação que ele pode prejudicar o outro, ele vai, sem pensar. A sua personalidade, ela é atrelada com a falta de amor. Não tem amor pelo seu semelhante, ele não tem amor, ele é incapaz de sentir amor. Ele só preocupa com aquilo que pode beneficiá-lo. Com status, poder, prazer, dinheiro, diversão, tudo isso é o que importa para ele. Para ele, uma pessoa, ela não é uma pessoa, ela é um meio de chegar em algum lugar. Então, se ele tiver interesse em chegar na Europa, ele vai usar alguém para isso. E assim ele vai trabalhando, é assim que a mente dele trabalha. É uma maneira de ser, é a maneira de ser dele. Muitas pessoas falam que é doença, não é distúrbio, é a maneira de ser. Eles têm raciocínio perfeito, eles não têm um afeto, não têm amor, falta de empatia. Tá lembrando de alguém que tem traços? O psicopata, ele vê o mundo de uma forma diferente. E tem os graus, né? Tem o grau leve, moderado e o grave. No grau grave, aí sim está associado com um assassinato, o assassino. Como que é esse psicopata? Ele é um bicho, um monstro? Ele não é um monstro. Ele é sedutor. Ele se apresenta muito bem, ele articula e manipula, ele é muito agradável, tem boa classificação das pessoas. É aquele indivíduo que é acima de qualquer suspeita. Mas ele tem o temperamento manipulador. Às vezes tem um tom intimidador. A sua fala é sempre cheia de rodeios. Ele nunca vai direto ao ponto. Sempre cheio de rodeio. Se alguém faz alguma pergunta para ele, ele responde com outra pergunta. Fala histórias positivas sobre si, que não tem nada a ver com o assunto. Ele se faz de vítima, gente. Ele se faz muito de vítima. Ele é o coitadinho, todo mundo judia dele. Ele faz muitas pausas para mudar de assunto. É o dono da conversa, sempre responde perguntas com outras perguntas. E o legal não é legal isso. Você vai percebendo, né, quando você vai estudando a psicanálise, você vai percebendo, né, a fala da pessoa. É muito importante, a fala na psicanálise é nosso objeto de estudo. Então você vai percebendo
como a pessoa se comporta. E até a maneira que ela vai falando, sempre se vitimizando, ela é o coitadinho, ela chora. E você percebe que tem alguma coisa errada, né? Tem uma bandeirinha que levanta, assim, um red flag, mas você às vezes pensa que a pessoa é muito sensível, sentimental, quando na verdade são traços do perfil dela. Ela tem um tom arrogante, ela gosta muito de falar Deus abençoe, para parecer gentil. O seu olhar é superior, ameaçador. Discursos religiosos e da Bíblia é muito usado. Sorri e usa fala suave, não tem remorso nenhum. E total apreço por si mesmo. Por isso que algumas pessoas confundem o psicopata com o narcisista, porque ele tem total apreço por si mesmo, ele é o que importa. Ele não tem amor por ninguém, culpa. O centro do universo é ele. E estar cercado de... estar em um ambiente onde tem um psicopata, ou estar em um relacionamento com um psicopata, é como um jogo de gato e rato. Ele se sente o mais inteligente de todos, do que a humanidade inteira. E eles acabam sendo pegos, né? Na sua própria armadilha, de acordo com as estatísticas policiais. Mas o que eles querem, no fundo, é realmente ser pegos. Eles necessitam de reconhecimento. Estar em um relacionamento amoroso com um psicopata é assustador e é como se não tivesse chão para você pisar. Você vai sempre sentir um misto de insegurança, de paixão, de medo. É um relacionamento muito conturbado, porque com todos esses traços que a gente já viu, eles são incapazes de sentir empatia, compaixão. Eles não conseguem estabelecer um vínculo emocional com você. Então, para te atrair, primeiro ele realiza aquele jogo de sedução por meio de encenações, de muita lábia. Ele inventa história, ele é o coitadinho. Você tem admiração e pena, porque ele é inteligente, ele é esforçado. Mas ele passa por muitas situações difíceis, tadinho. É muito difícil. Essas histórias são muito envolventes, que é muito difícil você perceber as intenções reais dele. E é sempre aquele jogo de sedução. Ele te liga de dia, de manhã, de tarde, te manda mensagem, te ama, te manda música, te manda poema. E tudo que ele faz é para o seu próprio benefício. Quero enfatizar bastante. Então, quando a gente fala em relacionamento com um psicopata, ele não sente amor por você, mas ele quer que você acredite que ele sente amor por você. No relacionamento com um psicopata, você vai se sentir muitas vezes a falta de afeto dele, mas que vão ser suprimidas pelas palavras bonitas que ele te fala. E você vai chegar a um ponto que você vai se enganar, mesmo sabendo ali que tem alguma coisa errada com o que está acontecendo. As vítimas dele, o perfil dessas vítimas é grande carência afetiva, ingenuidade, generosidade, pessoas boas, dispostas a perdoar. E primeiro ele age em dois momentos, né? Primeiro ele deixa a vítima muito envolvida emocionalmente, ao ponto dela ficar muito apaixonada e não viver sem ele. Ela fica envolvida, né, naquela conexão. Depois ele limita a convivência dela com familiares, ele começa a se tornar abusivo. Quando ele vê que a vítima está totalmente dependente, fragilizada. E quando eles atingem os seus objetivos, eles vão embora. Eles descartam, ela é descartável. Muitas vezes a relação termina, muitas vezes não, quase todas as vezes, porque ele termina com ela. E ela fica com aquela sensação de abandono, sozinha, sem saber o que aconteceu, né? Em todo aquele jogo doentio, ela não consegue entender. Ele mente muito, então mentir é uma das grandes habilidades dele. E a gente tem que estar muito atenta, né? Pra não encontrar um deles por aí. E quando se relacionar, mergulhar de cabeça nessa relação. Sempre, gente, tem que estar um pé atrás. Prestar atenção nas ações, não nas palavras. As palavras das pessoas enganam muito. Pouco faz quem muito fala. Sinais de alerta. Simpatia e encanto. Ele é o príncipe. Ele não vem como um bicho, hein? Ele é o príncipe. Ele é lindo, muitas vezes, educado, fino, fala vários idiomas e, sabe? E se intitula rapidamente. Ele cria uma conexão com você tão rápido. Em questão de uma semana, ele te chama de amor, ele tá ali perto, ele se intitula como alma gêmea e tem uma atração emocional da sua parte sexual envolvente, porque ele te bombardeia com esses comportamentos sedutores.
Dentro do relacionamento, a culpa é sempre sua. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Se tem jogo de ciúmes, é porque você é louca. Porque você é descompensada. Você é isso. Você nunca é ele o problema da relação, nos problemas que vão a ter. E os problemas que tem na relação é geralmente por falta de empatia dele. Você vai perceber que é tudo muito superficial. Ele se importa, ai meu amor, te amo, você é minha vida, mas você percebe na relação uma falta de cuidado dele com você, entendeu? É muitas palavras e poucas ações e é bem superficial. Mentiras frequentes e ele vive rapidamente, loucamente, ele tá sempre em movimento, ele tá sempre se aventurando. Arrogância, orgulho e dominação. Raiva, agressividade, ele vai mostrar pra você em algumas situações a agressividade que ele tem e a raiva. Ele se irrita facilmente. Qualquer coisa que você fala irrita ele. Ele não costuma perseverar em trabalho ou em demais atividades, porque ele não consegue manter uma constância. E muito teatro, gente. Cena teatral, conteúdo. Ele mexe com as suas emoções. Ele é muito teatral. Lágrimas de crocodilo. Ai, tadinho, ele chora, gente. Aí ele te liga, ele faz poema à noite, ele se declara. Ele é a vítima. É tudo manipulação. Por quê? Porque através desses mecanismos ele vai fazer com que o outro faz o que ele pretende. Nas redes sociais, para provocar ciúmes na vítima, as fotos dele sempre tem muita curtida, mulherada comentando, o WhatsApp dele não para, ele tem muitas amizades, ele fala com você sobre as amizades, sabe? Tudo para provocar ciúmes em você. E quando você o acusa, aí você é louca, você tá vendo coisa. E as vítimas? A gente pensa que as vítimas são pessoas assim, ai, mas uma mulher para se envolver com ele, ela tem algum problema. Não, gente. Ela é a vítima. São bondosas, ingênuas, generosas, sempre dispostas a perdoar, pessoas boas. E de acordo com uma pesquisa que foi feita, são mulheres bem-sucedidas profissionalmente, materialmente, espiritualmente. São mulheres que estão em busca de um parceiro e que acabam encontrando esses homens. São mulheres interessantes, competitivas e que acabam por alguma vulnerabilidade se enredando com esse tipo de relacionamento. Ninguém tá livre, por isso que é importante a gente conhecer, né? Se educar, psicoeducar. E onde que a gente aprende isso? Na escola ninguém ensina pra gente, a gente aprende na vida, né? Quando aparecer aquela bandeirinha vermelhinha, a gente dá um pé pra trás, né? A gente ser mais racional. Pedir conselhos pra gente ficar assim, conversar com pessoas mais próximas, explicar, às vezes se abrir, pedir uma opinião. E geralmente as pessoas que nos envolvem, elas percebem essas pessoas, elas conseguem ver isso de uma ótica que a gente não vê. De forma alguma disponibilizar passwords ou código de acesso para nenhum relacionamento, alguma coisa assim que tá acontecendo, aquela coisa, sabe? Sempre com muito cuidado. E começa a notar os comportamentos dele. Ele vai dar brechas pra você, sabe? Tudo no ar, você vai pegar assim. De repente ele vai contar a mesma história, mas vai estar faltando um pedaço. E aí você vai falar assim, mas aquele dia você não falou. Mas o que você tá falando? Então, você tá falando uma coisa diferente? Eu li um texto que fala assim: e quando o príncipe encantado dos contos de fada é um psicopata? E dentro desse texto tem muitos pensamentos de autores, de estudos. Então eles vivem entre nós. No entanto, a gente não quer enxergá-los, né? A gente quer acreditar que o mundo é bom, que as pessoas são boas, que todas as pessoas têm um grau de empatia. E isso é o que justamente nos coloca na rede deles. A personalidade deles, ela é marcada por egocentrismo, megalomania, hedonismo. E eles são camaleões, sedutores, cativantes, confiantes, mas são pessoas perversas, maquiavélicas, narcisistas. E é um narcisismo maligno, caracterizada por uma excessiva necessidade de atenção e adoração. É um culto ao ego. Ele não tem emoções morais, ele não tem amor, compaixão, culpa, arrependimento, frio, calculista, mentiroso, parasita, inescrupuloso, irresponsável, transgressores de regras morais e sociais. Olha os adjetivos dele. Eles têm uma anomalia, e a anomalia deles é emocional.
Essa é a única anomalia que eles têm. E tem uma coisa muito interessante nesse artigo que fala assim que o amante psicopata, ele vê na pessoa complementária alguém que vem para preencher seus buracos negros, porque ela ilumina a escuridão com as suas emoções morais que ele não possui. E ele enxerga ali uma necessidade de exercer a sua violência psicológica. Vai explorar ela emocional, sexual, social, financeiro, sabe? É uma conexão doentia, né? Ele vê ali algo que lhe falta, que ele complementa, mas ao mesmo tempo ele quer usar aquilo para o teu próprio benefício. E aí a companheira vai e faz o impossível por esse amor e ele a aprisiona, olha o nome, em um universo existencial que vai oscilar no êxtase das estrelas e na profundeza do inferno. E essas pessoas são boas pessoas, as que se relacionam com eles, são competitivas, são pessoas extrovertidas, cooperativas. Por isso que nós precisamos sempre buscar nos autoconhecer, saber as nossas vulnerabilidades, né? Para não cair nessas conexões instantâneas que depois vai nos fazer mal. E o nome do podcast que eu achei assim muito forte, que eu até usei, Predador Voraz de Almas Afetuosas. Eles são humanos não humanizáveis. Eles são um tipo de espécie mortífera. Ele é um tipo de espécie mortífera. Ele é descrito como o pior ser humano que existe na face da Terra.